Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube. Fala pessoal, bom dia. Meu nome é Igor Cadillac, economista aqui do PicPay, e sejam bem-vindos de volta ao seu Diário Econômico. Hoje é segunda-feira, dia 14 de outubro de 2024. Na semana passada, as consequências do furacão Milton e a continuidade com as preocupações no Oriente Médio mantiveram a aversão a risco elevada nos mercados. A escalada levou os Estados Unidos a anunciar o envio de um sistema antimíssil para Israel. O preço do petróleo seguiu subindo, mas a frustração com a falta da parte fiscal do pacote de medidas de estímulo na China levou as commodities metálicas a devolverem parte da alta da semana retrasada. No fim de semana, o ministro das Finanças chinesa ainda não detalhou exatamente, mas falou que grandes medidas estão por vir. A expectativa é que garanta a meta de crescimento de 5% nesse ano e deixe um 2025 encaminhado. Vamos só ver como. Nos Estados Unidos, os últimos acontecimentos têm consolidado cortes mais moderados da taxa de juros. A ata da última reunião do FONC revelou que a ideia de começar de uma forma mais cautelosa não foi de somente um membro, como foi votado. Os dados de inflação ao consumidor e ao produtor desaceleraram, mas ficaram acima das expectativas. Outro destaque foi o aumento dos pedidos de seguro-desemprego para o maior nível em um ano, reflexo parcial do furacão Helene. E juntando isso tudo, vimos Fed Boys falando mais firme, sugerindo até manutenções dependendo dos dados. De fato, a preocupação está melhor equilibrada. Aparentemente, deixou de ser tanto o mercado de trabalho e agora o foco principal é o repique inflacionário. Os treasuries registraram um aumento nas taxas de juros, o dólar se valorizou frente à maioria das moedas e ainda assim as bolsas americanas terminaram a semana em leve alta, impulsionadas por bons resultados corporativos. Dow Jones e S&P estão em seus recordes de fechamento. No Brasil, a indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central a partir do ano que vem foi aprovada tranquilamente no Senado e, por ora, pelo mercado. Seu discurso amenizou as preocupações da condução da política monetária de um BC composto por uma diretoria formada majoritariamente por nomes indicados pelo atual governo. Outro ponto positivo foi o PCA, que veio um pouco abaixo do esperado e com um qualitativo saudável, com desaceleração dos serviços. Mesmo assim, o saldo nos mercados acabou sendo bem negativo. No momento de fiscal preocupante, a ideia do governo de estender a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5 mil por mês jogou mais lenha na fogueira. O risco Brasil disparou e ninguém escapou da fumaça. O Ibovespa caiu quase 1,5% e foi o menos intenso dos movimentos. Na moeda, o real desvalorizou quase 3%, fechando em 5,61 contra o dólar. E nos juros, a curva disparou, flertando com uma Selic terminal de 13,5%. Para a agenda da semana, ela é relativamente tranquila. Os holofotes estarão na reunião de política monetária do Banco Central Europeu que acontece na quinta. Embora o mercado inicialmente esperasse uma manutenção dos juros, a recente desaceleração da inflação e da atividade econômica ampliou as apostas em um corte, para 3,25%. Isso já está precificado, mas surpresas não são descartadas. Nos Estados Unidos, o destaque são os dados do varejo e da indústria de setembro. A expectativa é de uma alta de 0,2% no comércio, enquanto a produção industrial deve ter uma queda de 0,1%. Além disso, teremos várias divulgações do setor imobiliário. Ele continua preocupando, mas vamos ver se o alívio visto no CPI permite um alívio disseminado. Toda essa composição vem bem em linha com os últimos números de atividade. E para fechar, ao longo da semana, dirigentes do Fed seguem discursando e direcionando as expectativas para a política monetária. Volatilidade não está faltando. Na China, já começou com a balança comercial, mas ainda teremos uma série de indicadores relevantes ao longo da semana. Na terça, saem os dados do PIB do terceiro trimestre, com projeção de crescimento anual de mais de 4,5% e expansão trimestral de mais de 1%. Além disso, os dados de setembro devem indicar uma leve alta na produção industrial e um cenário ainda fraco nas vendas no varejo. O setor de construção deve seguir pesando negativamente sobre o investimento fixo. Para fechar, no Brasil, a agenda é bem esvaziada. Hoje saiu o Índice de Atividade Econômica do Banco Central de agosto, a famosa proxy do PIB. O crescimento da indústria, construção civil e do agro no mês deve contrabalançar as quedas no comércio e nos serviços. Projetamos uma estabilidade na margem. E amanhã sai a LSPA, que divulga as estimativas agrícolas de setembro. Mas o foco mesmo segue sendo fiscal. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!